dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo do primeiro ano. Nosso conteúdo é de Biologia 1, entrando no capítulo 6. No capítulo 5 a gente conheceu um pouco sobre os carboidratos, funções e classificação. Hoje a gente vai entender mais a parte fisiológica desse carboidrato, como metabolismo e controle hormonal. Então a gente já sabe que os carboidratos estão presentes aí na nossa alimentação de maneira muito ampla, tá? Pães, massas, bolo, batata, aipim, milho, arroz, macarrão, tudo isso é muito rico em carboidratos, feijão também e por aí vai. Tá? Então são alimentos bem presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação e são riquíssimos em carboidrato. Então qual a função desse carboidrato? Ele vai ser a fonte primária para a produção de energia dentro da célula. Então o pão lá que você come no café, você come aquele pão, você mastiga, engole. Chega no estômago, ele continua o processo de digestão, vai para o intestino. Quando aquele carboidrato ele é totalmente quebradinho ali, né, o seu corpo absorve ele. Então tem a absorção ali na região do intestino e ele vai parar nas células e tecidos. Dentro dessa célula, ele vai sofrer diversas modificações, diversas reações químicas ali, a fim de produzir o quê? Energia. O intuito de gerar energia lá dentro da mitocôndria. Então você tem a glicólise, tem o ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Então todo esse metabolismo, toda essa reação química própria para produção, geração de energia dentro da mitocôndria. Energia essa que está em forma de ATP. Tá? Então, quando esses carboidratos eles não são ingeridos em quantidade suficiente para que o nosso corpo consiga se manter, aí você tem a quebra de lipídios, por exemplo, para suprir essa necessidade de carboidratos. Aí também você pode ter quebra de proteínas, formando glicogênio, que se transformará em carboidratos, e aí você consegue ter a produção de energia. Tá? Então, é a fonte primária. Sempre que você fizer uma alimentação, naquela alimentação ali, naquele prato, tiver carboidrato, o seu corpo, as suas células, os seus tecidos vão preferir aquela substância, aquele alimento, para a geração de energia. Então, como que a gente pode obter esses carboidratos? Eu coloquei aqui no lado para vocês, através de cereais, raízes, leguminosas, frutas e também do mel, que é um carboidrato de origem animal. Então, quando a gente fala aí, antes da gente entrar no contexto do metabolismo em si, vamos diferenciar aí doença celíaca de intolerância à lactose. Então, a doença celíaca ela ocorre quando a pessoa tem a diminuição daquelas microvilosidades ali do intestino, geralmente por causa hereditária e não tem cura. Tá? Então, por ela ter essas microvilosidades ali prejudicadas, ela também vai ter prejudicado ali a sua absorção de alguns nutrientes. Então esse glúten ele está presente aonde? Trigo, centeio, soja, tá? Ele é uma proteína. E quando você não consegue absorver esse glúten, ele fica lá no seu organismo, ele sofre fermentação, sofre diversas outras transformações por ação de bactérias e aí causa problema de inchaço, diarreia, vômito, febre e por aí vai. Tá? Então a pessoa com doença celíaca é aquela que tem que evitar alimentos ricos em glúten. Então caso você não tenha esse tipo de problema, não tem por que você não se alimentar com alimentos que contenham glúten. Tá? Então, muitas vezes as marcas aí costumam vender alimentos zero glúten, 0% de glúten. E as pessoas muitas vezes que não têm problemas acabam comprando, pagando mais caro por aquele alimento, achando que está fazendo assim, melhor para a saúde dela. Mas de certa forma não, porque se ela não tem a doença celíaca, ela vai conseguir absorver aquilo, vai conseguir metabolizar aquele glúten tranquilamente e não vai ter problemas. Tá? E aí a gente tem também intolerância à lactose. Aí só para diferenciar, intolerância de alergia. Alergia é quando o seu corpo produz anticorpo, tá? Produz uma resposta inflamatória contra determinado composto. Nesse caso, é a proteína do leite. Então vai gerar toda uma resposta imunológica, vai dar coceira no corpo, vai dar vermelhidão, pode dar inchaço da região da glote aqui, tá? Fechou a glote. Então tem toda uma resposta imunológica de defesa em relação àquele alimento, àquela substância. Quando você fala da intolerância à lactose, é porque você teve diminuída ou realmente não tem a produção da enzima lactase, que justamente vai ser a lactase que vai quebrar a lactose.
que é o açúcar do leite. Então ela não vai conseguir quebrar e aí cai no mesmo contexto. Aquela lactose, aquele açúcar vai ficar inteiro lá no seu intestino, vai sofrer ação de bactérias e aí vai ter a mesma coisa lá, inchaço, enjoo, diarreia. Então você consegue hoje em dia descobrir que tem intolerância à lactose tranquilamente e você toma lá a enzima lactase. Então, pô, se eu sei que eu vou para uma, sei lá, para uma festa de aniversário, vou comer bolo, vou comer isso, vou comer aquilo, eu sei que é rico em leite, o que eu faço? Tomo aquela pílulazinha, ingerir a enzima, ela vai ficar no meu corpo. Quando eu entrar em contato com o açúcar do leite, aquela enzima já vai estar pronta para quebrar ela. Então, são duas condições aí relacionadas ao metabolismo, tá? E no caso da intolerância à lactose, bem tranquilo de ser tratado ali. Então, quando se trata ali do metabolismo do carboidrato, a gente pode ter duas condições, hiperglicemia ou hipoglicemia. Tá? São duas condições assim, meio que extremas, mas você pode estar com a glicemia do sangue normal também. E essa glicemia quer dizer o quê? A quantidade de açúcar que está circulando na corrente sanguínea. Então, quando você tem hiperglicemia, você tem açúcar demais, hiper. Quando você tem hipo significa menos, abaixo. Então, açúcar de menos circulando ali na corrente sanguínea. Quando a gente fala do metabolismo do carboidrato, como é que ele acontece? Você pegou lá o alimento rico em carboidrato, um exemplo. Vamos supor, você está comendo batatinha corada lá. Batata corada e tal, está comendo. Você vai mastigar aquele alimento. Aí aquela mastigação ali, todo aquele contexto fisiológico da digestão vai ativar as glândulas salivares, você vai ter produção de saliva, essa saliva rica em amilase salivar, ou a gente chama de pitialina também, que vai fazer a digestão, a quebra desses amidos. Então, você vai mastigando, mastiga bem, misturando com a saliva, você engole. Quando você engole, passa pelo esôfago, estômago, fica um tempo lá sofrendo a ação dos ácidos gástricos e aí vai para o intestino. No intestino, esse amido, que ele é um pouco complexo, ele vai continuar sendo degradado e logo mais ele será absorvido em forma de glicose. Aí essa glicose vai ficar circulando pelo sangue, levando essa matéria, essa substância orgânica, que é um carboidrato, para as células e tecidos. E aí você tem a glicemia, que é um termo utilizado justamente para se referir aos normais de uma pessoa saudável. Essa glicose ela fica em torno de 70 a 110 ml por decilitro de sangue. E aí, como eu falei para vocês, quando está abaixo desse valor você tem hipoglicemia, e quando você está acima desse valor você tem hiperglicemia. Então eu separei aqui para vocês um kit, tá? Para poder você medir a glicemia que algumas pessoas têm em casa. Eu tenho em casa porque eu tenho familiares que são diabéticos. Então você consegue, através desse kit, medir a glicose ali no momento, a glicemia no momento ali que está passando no seu sangue. Tá? Então eu não estou em jejum, eu já tomei café, então é interessante que se faça esse exame em jejum, para você ter um resultado ali mais apurado, mas como eu estou fazendo aqui só para ilustrar para vocês, para trazer um conteúdo a mais, eu vou fazer mesmo tendo tomado café. Né? Então aqui a gente tem um aparelhinho que mede a glicemia, é ele que vai me indicar. Aqui eu tenho uma espécie de chip, eu coloco uma gotinha de sangue aqui e ele mede. Aqui uma espécie de um mecanismo que ele dispara, ó, ele faz até um barulho. Ó. Aqui dentro tem uma agulha e ela vai furar o meu dedo, obviamente, para eu poder tirar um pouco daquele sangue. Óbvio que eu tenho que higienizar muito bem a região que eu vou fazer o teste. Então, algodão, álcool. Então, passa aqui na região do dedo. Dou uma apertada aqui para aquele sangue ir para a ponta. E aí, vou dar uma pistolada. Pistolei, furou aqui. Coloquei na plaquinha. Vamos ver quanto vai dar. Então, deu 103. Tá? Deu 103 miligramas por decilitro. E até que está tranquilo. Para uma pessoa que já tomou café e está 103, está dentro dos padrões normais, entre 70 e 110. Então, não tem muito problema em relação a isso. Então, aqui no caso a glicemia sanguínea
tá normal, tá de boa. Só dando uma corrigida aqui, galera, é miligrama por decilitro, beleza? Então, estava 103, tá dentro dos padrões, tá tranquilo. Geralmente, você tem os primeiros sinais ali de hiperglicemia quando você tem um aparecimento de formigas ali no banheiro, principalmente na região ali ou do vaso ou da lixeira. É bom você ficar esperto porque pode ser um sinal de hiperglicemia. Alguém naquela casa ali está com uma glicemia um pouco elevada. Tá? E as formigas, como elas gostam de açúcar, de carboidrato, elas vão procurar sempre estar perto daquilo. E aí, quais os sintomas que a gente tem aí dentro da hipoglicemia ou da hiperglicemia? No caso da hipo, que é a glicose baixa, você tem suor, palidez, irritabilidade. Tá? Isso é muito comum em pessoas que estão há muito tempo sem se alimentar. Sei lá, o cara está acostumado a comer 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, sei lá, 7 da noite. Um exemplo. Aconteceu dele ter um problema na rua, sei lá, de trabalho, e ele ficou aí, sei lá, 8, 9 horas sem se alimentar. Ele vai ficar extremamente irritado. Isso é um sintoma de hipoglicemia, tá? Porque o cérebro com pouco açúcar, ele desencadeia alguns comportamentos ali, principalmente relacionados à irritabilidade. Tá? Então a pessoa vai sentir fome toda hora, porque ela quer ingerir carboidrato, falta de coordenação, a pessoa fica meio desorientada e sonolência também. Tá? Quando você fala da hiperglicemia, aí você tem boca seca, um dos sintomas da diabetes é a pessoa querer beber água toda hora, justamente para compensar essa quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Tá? Fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada, porque a região dos olhos, ela os vasos sanguíneos eles são muito finos. Tá? E quando você tem esse sangue mais grosso, por conta da maior quantidade de açúcar, você acaba tendo tendo a visão meio que prejudicada. E também tem a frequência urinária. Se a pessoa está com muito açúcar no sangue, ela vai beber muita água. Se ela vai beber muita água, ela vai urinar muito. E essa urina é riquíssima em açúcar. Por isso que eu falo para vocês da questão do aparecimento das formigas. Tá? E é um desses motivos, em relação à visão embaçada, que a diabetes leva à cegueira em alguns casos. Quando você tem uma diabetes ali muito avançada e você não trata, ou até mesmo tratando quando ela é meio descontrolada, a pessoa não se cuida muito bem, você tem um entupimento desses vasos, consequentemente aquilo vai se agravando e pode vir a ter perda de visão. Quando você fala do controle hormonal, aí a gente falando do metabolismo em si, você vai ter ação muito atuante ali de um órgão chamado pâncreas. Tá? Então esse pâncreas ele vai secretar insulina e glucagon. Então nesse pâncreas você vai ter dois tipos de célula, basicamente, relacionadas a esse metabolismo de glicose. Células beta, que vão secretar insulina, e células alfas, que vão secretar o glucagon. A insulina, basicamente, ela vai ser utilizada quando você consome alguma coisa rica em açúcar. Ou seja, quando a sua glicemia está alta, o seu pâncreas percebe, ele começa a secretar insulina, que essa insulina vai ser uma facilitadora da entrada do açúcar dentro das células. O glucagon, ele vai ser utilizado quando você estiver em jejum. Então, ele vai ter um mecanismo um pouco diferente. Você está com pouca quantidade de açúcar no sangue, ele vai ser liberado para poder fornecer açúcar para a corrente sanguínea, consequentemente para as células. Tá? Então, dentro desse pâncreas, você tem lá as ilhotas de Langerhans, que justamente vão abrigar as células beta e células alfas, que vão ser produtoras de insulina e de glucagon. E esse pâncreas ele tem a porção exócrina e endócrina. Lembre-se, endo, dentro. Então ele vai secretar esses hormônios dentro da corrente sanguínea. Exócrina, ela está relacionada ao metabolismo de outra substância, liberação de outra substância também relacionada à digestão. Tá? Mas nesse caso aqui o que vai interessar mais para a gente é a porção endócrina, que vai ser a porção que vai liberar os hormônios do metabolismo do carboidrato. Então a insulina, o que ela faz? Ela é estimulada através da presença da glicemia sanguínea, do aumento dessa glicemia. Então você comeu lá uma fatia de pizza, foi absorvido, aquilo vai cair na corrente sanguínea. Aquele sangue rico em glicose, ele vai passar pelo pâncreas, aquele sangue com a glicemia alta vai passar pelo pâncreas, e aí o pâncreas vai entender que tem que liberar a insulina. Então ele vai liberar a insulina, essa insulina ela vai ativar as proteínas transportadoras da membrana dentro da célula, facilitando a entrada
dessa glicose dentro da célula, dentro dos tecidos. Quando você tem basicamente as células abastecidas e você ainda tem uma quantidade de glicose ali correndo pela corrente sanguínea, essa insulina ela pega essa glicose e estimula a produção de glicogênio, que é a glicose em forma de armazenamento, que fica depositada no músculo e no fígado. Né? E também estimula a produção de algumas proteínas, mas no caso que mais vai interessar para a gente aqui é a questão do carboidrato em si. Nas células adiposas, essa insulina vai estimular a produção de gordura. Então, aquilo que eu falei para vocês, você consumiu, você tem uma alimentação muito calórica, muito rica em carboidrato. Você vai usar aquela quantidade de carboidrato suficiente para se manter, o que sobrar vai ser transformado em glicogênio e posteriormente vai se transformar em gordura. Tá? Então, estimula a formação de gordura. Então, impede também a produção de glicose pelo fígado. Até porque a glicose já está ali na corrente sanguínea e não tem por que o fígado produzir glicose através do glicogênio hepático. Então, a insulina ela tem toda essa função metabólica do carboidrato. Quando você fala do glucagon, ele vai atuar quando você estiver com níveis baixos de carboidrato no sangue. Então, por exemplo, você jantou, 7 horas da noite. Como é que o seu corpo vai estar se mantendo com açúcar no sangue 5 horas da manhã quando você estiver dormindo? Se não tiver açúcar na célula, não tem energia, morte. Leva à morte. Então, quem é que vai fazer esse controle? Justamente o glucagon. Ele vai ser liberado pelo pâncreas, quando esse pâncreas perceber que tem pouca quantidade de glicose no sangue, e o que ele vai fazer? Vai agir nas células adiposas, nos adipócitos, degradando, ele vai fazer aí a quebra de gordura, então degradando aquele ácido graxo, aquela gordura em ácido graxo e glicerol, estimula a quebra de glicogênio pelo fígado e estimula a produção de glicose no fígado. Então esse glucagon ele vai ter uma função ali meio que de manter o corpo saudável, o corpo com açúcar, o corpo com carboidrato, em momentos que você não tiver ingestão daquele carboidrato. Então ele vai ter toda essa função do metabolismo quando a gente estiver em jejum. Ele é um hormônio muito atuante no jejum. E é por isso que a gente faz geralmente o exame de sangue em jejum. Justamente você quer perceber como o seu corpo está funcionando em condições de não entrada de alimento. Assim, no básico. A gente quer saber o metabolismo basal, como que ele está funcionando. Aí você faz o exame de sangue em jejum. Até porque se você comer um prato de, comer uma pizza e for fazer um exame de sangue, ele vai dar totalmente o contrário, né? Então você vai ter ingestão ali de carboidrato e vai ter muito açúcar no sangue. Aí pode dar um resultado totalmente incorreto. E aí a gente tem alguns termos, quando a gente fala de metabolismo de glicose ou de carboidrato, que é bom a gente diferenciar um do outro. Então você tem a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, ou seja, transformar a glicose em glicogênio no fígado e no tecido muscular estriado esquelético. Você tem a gliconeogênese, que é a produção de glicose através de outros compostos, como lipídios e proteínas. A gente vai ver daqui a pouco a ação do cortisol muito assiduamente nisso. A gente tem a glicogenólise, lise significa quebra. Glicogênio, ali a gente tem, a gente subentende que é o glicogênio que é a glicose em forma de armazenamento, que a gente chama de glicogênio. Então a glicogenólise vai ser a quebra desse glicogênio no fígado e no tecido muscular. E você tem a glicólise, que é a quebra da glicose quando ela entra na célula. Né? Então essa molécula de glicose ela precisa ser quebrada para ela entrar em todo o ciclo, todo o metabolismo celular para ter a formação de energia. Tá? A geração de energia que é em forma de ATP. Então aqui tem alguns esquemas relacionados a isso, que a gente acabou de falar, em relação a esses termos que a gente acabou de falar. E aí o que eu falei para vocês, em relação ao cortisol. Ele é conhecido como o hormônio do estresse. Ele vai ser liberado em grandes quantidades quando você estiver em condições de estresse muito grande. Estresse no trabalho, estresse com seu time de futebol, estresse com qualquer coisa. Tá? Então, qual a função desse cortisol? Ele vai facilitar a conversão de proteína em glicogênio. Então, o que a gente acabou de falar ali, gliconeogênese, que é a formação de carboidrato, de glicose através de outros compostos. Nesse caso aqui, proteínas. Então, aumenta a degradação de proteínas no músculo. Então, você vai estar perdendo massa muscular, digamos assim, para transformar aquilo em carboidrato.
inibe a síntese proteica. Então, além de você perder massa muscular, você vai ter ainda a inibição da a inibição da síntese proteica. Então, você perde 2 vezes e facilita o metabolismo de gordura. Então, as pessoas que têm um nível de cortisol muito alto, elas costumam engordar muito. Por quê? Ela está tendo quebra de proteína para a formação de carboidrato, de glicose, e ainda tem uma facilidade maior em depositar gordura no tecido adiposo. Então, geralmente essas pessoas que vivem estresse muito grande, elas costumam ganhar peso muito rápido, mesmo que não comam muito, tá? Por conta desse hormônio que é secretado lá pelas glândulas suprarrenais. E a gente tem a epinefrina também, que é mais conhecido como adrenalina, que é o hormônio aí relacionado ao ao mecanismo de luta ou fuga. Então, o que essa epinefrina faz? Ela vai ser liberada na corrente sanguínea também pelas glândulas suprarrenais e ela vai estimular toda uma cascata metabólica para você ter maior quantidade de açúcar no sangue. Justamente porque se você vai lutar ou se você vai fugir, digamos assim, a grosso modo, você vai precisar de energia para isso. Seus músculos vão precisar de energia para isso. Ou para você correr muito, ou para você entrar numa briga ou se defender de alguma coisa que esteja acontecendo. Então essa adrenalina ela vai agir muito dessa forma. Tá? Ela vai estimular alguns metabolismos ali para você ter glicose no sangue. Então ela estimula ali a glicogenólise, gliconeogênese, a cetogênese também, que está relacionado mais a metabolismo de lipídios. E aqui a gente está falando mais de carboidrato, mas enfim, tudo isso para quê? Para você ter açúcar no sangue, para você ter geração de energia para ser utilizada mais à frente. E quando a gente fala da diabetes, a gente tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Logo, logo a gente vai ver a diferença entre um e outro. Mas ela resulta da falta de insulina no sangue. Seja essa falta de insulina por uma característica genética ou justamente por seu corpo ele ficar resistente àquela insulina. Então a insulina ela é liberada ou ela é liberada em pequenas quantidades, mas ela também não consegue atuar, não consegue fazer o papel dela, que é ativar as proteínas de membrana e fazer com que aquela glicose caia dentro da célula. Tá? Então tem como causa o aumento da glicose sanguínea, o aumento da glicemia. E ocorre quando o pâncreas ou ele não produz insulina ou, como eu já disse, o organismo fica resistente àquela insulina. Então a gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então as pessoas que têm diabetes tipo 1, elas têm que fazer ingestão de insulina diariamente. Então essas pessoas estão sempre com a sua vacina, né, com a sua injeção de insulina, e vira e mexe ela tem que fazer aquela aplicação, porque se a glicose ficar muito alta, ficar descontrolada, pode causar aqueles sintomas que eu falei para vocês e problemas mais graves também. Então, por que isso acontece? É uma característica genética, tá? Quando o próprio corpo, nosso próprio sistema imune, ele destrói as células betas lá do pâncreas. Então ele vai destruir aquelas células que produzem a insulina. Então essa pessoa ou ela pode produzir uma pequena quantidade, mas que não é suficiente, ou ela não vai produzir nada, porque aquele pâncreas ali, aquelas células beta, foram totalmente destruídas. Tá? Então essa pessoa ela tem que fazer uso de insulina diariamente. E sempre procurar, essas pessoas têm tipo assim, alimentação totalmente controlada. Elas não podem dar um vacilo, porque senão pode causar complicações muito graves, tá? Em relação ao consumo de carboidrato. E a diabetes tipo 2 ocorre quando as células das pessoas, ela fica resistente à insulina. Então a insulina ela não consegue abrir a porta para a glicose entrar. Então o pâncreas ele vai produzir insulina normalmente, mas os receptores que ficam na célula que reconhecem a insulina como se fosse uma chave, não vão reconhecer mais. Então aquela glicose ela fica no sangue aumentando o nível dela, né? Aquela glicemia vai sempre aumentando e você não tem a entrada dessa glicose na célula. E aí o controle aqui ele é feito através de medicamentos. Tá? Então, reconhece, né, que a pessoa tem diabetes tipo 2, então faz-se todo um acompanhamento médico, né, para chegar ao diagnóstico de diabetes tipo 2, e aí aquela pessoa começa a fazer o uso de medicamentos que meio que vão facilitar a entrada da glicose no sangue. Mas essas pessoas aqui também precisam manter sempre a alimentação bem rígida, tá? Bem controlada, para poder não ter o aumento em demasia dessa glicose no sangue. Aí só um contexto histórico aqui, tem muitas pinturas, muitos hieróglifos, né, pinturas lá egípcias, que demonstram que eles já estudavam essa questão do açúcar no sangue. Tá?
Então tem diversas pinturas que mostram isso. Lá o carinha lá com potes na mão, tem outras, e é claro, através dos estudos históricos eles conseguem chegar à conclusão de que aquilo ali era urina, algum tipo de exame e tal. A gente sabe que o Egito ele foi uma região ali muito importante na invenção de várias coisas, principalmente na área da medicina. Você tem alguns relatos ali de históricos, né? O que acontecia? Os que tinham muito dinheiro, os que eram ricos, enfim, o faraó, aquela galera mais da alta sociedade, eles queriam servos ali que iriam acompanhar eles a vida toda. Tinha que ser um servo fiel, não poderia ser uma pessoa que ele ia colocar hoje e amanhã ia morrer de doença. Então ele tinha que ter pessoas de confiança e que iam sobreviver bastante tempo perto deles. Então o que fazia? Basicamente fazia um exame. Como consistia esse exame? Pegava a urina daquela pessoa e dava para um escravo beber. Aquele escravo bebia, né? E ele falava, tá doce. Não, tá doce. Se tivesse doce, eles não sabiam ainda da diabetes, mas eles já tinham ideia de que aquela pessoa não ia sobreviver tanto tempo assim, porque era uma praga que a pessoa tinha, né? Era uma doença que levava ela à morte. Então já excluía aquela pessoa, não quero ela perto de mim. A urina está normal, está ácida, enfim, não está doce. Aí você já conseguiria chegar à conclusão de que aquela pessoa ali era mais saudável, pelo menos naquele contexto. Então são alguns fatos históricos que, óbvio, os historiadores, os arqueólogos têm hoje em dia, e você tem comprovado através dessas pinturas, dos hieróglifos que ficam lá na região do Egito, principalmente. Tá? Então foi só para a gente agregar aqui uma curiosidade para a nossa aula. E a gente pode ter ainda, no caso a gente não, né, as mulheres podem ter diabetes gestacional, que é o aumento da glicose sanguínea por conta do peso ali que ela ganha na gravidez. Tá? E ela também tem que alimentar, além dela se nutrir, ela tem que nutrir também o bebê que está lá no útero. Então, o aumento dessa glicose, em alguns níveis, pode ser considerado até normal, porque ela realmente está alimentando dois seres vivos, ela e o bebê que ela está gerando. Tá? Mas, claro, que se isso ultrapassar um limite normal, aí pode ser considerado um problema. E aí tem que fazer todo um tratamento. Tá? Mas até um certo nível ali, ele é considerado tranquilo. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, galera. Obrigado.